amados irmãos, minhas queridas irmãs, com muita satisfação, cumprimento a todos. E juntos, neste momento, podemos mais uma vez abrir a Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina e tirarmos lições práticas da Palavra de Deus para as nossas vidas. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu tens feito por nós ao longo de nossa existência. Perdoe onde quer que tenhamos faltado e capacita-nos, Senhor, a andarmos retamente em Teus caminhos, Te servindo em espírito e em verdade, e pela Tua graça nos preparando para viver um dia no reino eterno. Abençoe-nos ao estudarmos a Tua palavra, é o que Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, legislador e juiz, a lição 9 desse trimestre, o último trimestre de 2014. Um título bastante curioso. E o verso principal, Tiago capítulo 4, o verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Bastante reflexivo, né? Veja, meus amados, essa palavra salvar e fazer perecer, se olharmos de um ponto da justiça humana, poderíamos olhar quem pode absolver e condenar ou executar ao mesmo tempo. E nós vamos ver no decorrer da lição que essa peculiaridade é ímpar desse maravilhoso Deus, que com tanto amor nos convida para esse preparo maravilhoso, para sermos pessoas melhores e um dia sermos habitantes do reino eterno. Agora, nós, se não somos nenhuma divindade, por que se meter a querer adotar e criar regras para os outros? E mais ainda, por que julgar as pessoas com ar de divindade ou de superioridade, sendo que todos somos mortais? Cristo muito criticou essa conduta nos seus dias. Os líderes de sua época, os líderes religiosos dos seus dias, ficavam o tempo todo criando regras e regras e regras para jogar nas costas dos seus seguidores. Criticou. Vocês vão no mundo inteiro atrás de um prosélito, de um seguidor, e vocês colocam tanta regra sobre as suas costas e nem com o dedinho vocês querem carregar. Um cego, quando guia outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Esses cegos aqui são mortais. Nós temos a palavra de Deus como regra. Tanta coisa tem nesses livros que sobraram da Bíblia para compreendermos, para ter que ainda ficar inventando mais. Já tem tanta coisa para ser entendido, para ser vivido, para ser ensinado. Por que desviar o foco das atenções da palavra de Deus para ficar preocupado com regrinhas e com conduta alheia? Sendo que a própria conduta está cheia de necessidade de melhores escolhas para uma vida mais saudável, uma vida mais pacífica e principalmente mais cristã. O segundo tema desta semana: julgamento ou discernimento. Na realidade, essa lição poderíamos dividi-la em duas partes. Olhando essa parte do julgamento, que o contexto quer apresentar, que é justamente esse mau hábito que às vezes temos de julgar mal as pessoas,
ou de condená-las pelas aparências, uma obra maldosa e comum entre os mortais. Vamos refletir um pouco sobre isso antes de analisarmos o lado do discernimento. A ignorância tem duas linhas: voluntária e involuntária, mas ambas, nenhuma delas nos livra das consequências ao ser praticado. Tenha ou não discernimento, fez mau juízo é fatal. Muitas palavras não têm volta. Principalmente do ponto de vista humano. Quantos casamentos, quantas sociedades, quantas relações bonitas desabaram por causa de uma palavra errada. Porém, nunca é tarde para recomeçar. Pense nisso. Pense nisso. Somos todos mortais. Mas olhando do ponto de vista do discernimento, o que Tiago capítulo 4, verso 11 trabalha, tanto do ponto de vista do julgamento quanto do discernimento, poderíamos aqui acoplar mais alguns textos bíblicos para ficar mais claro essa compreensão. Mateus capítulo 10, verso 16, por exemplo, daríamos até para aplicar aqui um outro título, que seria tão importante quanto esse: pombas e serpentes. Cristo trabalha com a ideia, que Tiago não é diferente em seus ensinos, de que nós devemos ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Meus amados, Romanos capítulo 12, verso 18, entra com uma expressão muito curiosa, dizendo o seguinte: sempre que é possível, tenhais paz com todos. Meus amados, não adianta tapar sol com a peneira. Haverá situações em que não será possível ter paz com todos. Principalmente se envolver situações como crimes, como motivos dessa falta de paz. Do tipo violência doméstica, pedofilia, estupros, drogas. Meus amados, vivemos num mundo infestado pelo pecado, e essa praga, quando atinge muitos lares, devemos lembrar do verso 11 desse contexto de Romanos 12, do qual estamos trabalhando, aonde nós não podemos ser vagarosos nas providências, morosos, justamente porque Cristo disse que nós temos que ser simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Afinal, a vida é real e a morte também. De um modo geral, nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado, exceto se a lei dos homens nos colocarem contra Deus. Amados irmãos, se tem alguém dependente de droga dentro de casa, como tapar sol com a peneira? Muitas vezes, o menor dos prejuízos é a justiça comum. Se você busca a internação compulsória desse personagem, ele vai sair ameaçando, reclamando da vida, mas vai voltar um dia grato a quem tomou essa providência, porque não há, humanamente falando, quem consiga ter domínio sobre esse tipo de dependente químico dentro de casa. E isso está aí alastrado pelo mundo afora. Os lares cristãos não estão livres disso. Isso é uma realidade iminente. Outro dia, eu e minha esposa fomos visitar alguém
numa cidade interior aqui próximo da capital. Ao chegar ali, durante aquela visita, eu pedi um copo d'água e acompanhei até a cozinha, porque estávamos conversando. Quando eu olho para a parede da cozinha, cheio de riscos de faca, faltando pedaços no reboco da parede, e perguntei àquela senhora de idade: o que são esses riscos de faca aqui, com essas pontas? Ah, meu irmão, é o meu filho. Um moço de 30 anos, dependente de droga, passando a faca na parede para ameaçar a senhorinha de idade, para que ela desse dinheiro para que ele pudesse comprar drogas. Chamei ela, sentei na cadeira e expliquei para ela buscar o fórum da cidade, que ela receberá as instruções necessárias para, da forma mais rápida e objetiva, fazer essa internação compulsória do filho, que era a única chance que ela tinha de sair bem nessa situação, e ele também. Ela tomou as providências. Tudo aconteceu da forma prevista. Saiu realmente ameaçando e tudo. Mas graças a Deus esse moço hoje está recuperado, trabalhando. Aquele dependente químico precisa do auxílio médico. Não tem outra maneira. Tanto o médico como são profissionais preparados para isso, para que ele possa recuperar a dignidade normal de um ser humano. Tapar sol com a peneira nessas questões, muitos dentro de casa pagarão a conta, se não a família toda, até que o pior possa acontecer. Crime e pecado junto é muito sério. É muito sério, de qualquer natureza. Pense nisso. O legislador é juiz. Aqui, meus amados, é um caso único, ímpar. A credencial divina para isso é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção, ele amou o mundo. Não está dizendo que ele amou a religião A, B ou C. Não está dizendo que ele amou a pessoa A, B ou C. Ele amou o mundo. Você vive aqui nesse mundo? Ele amou você. Ele amou a mim. E deu o filho dele, o único da espécie, para pagar essa conta, que nem eu e nem você podemos pagar. Tiago capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E tu, pois, quem és que julga o próximo? Fazer perecer e poder salvar, como dissemos na abertura da lição, é tranquilamente algo que somente Deus tem essa credencial. Justiça com as próprias mãos jamais, de espécie alguma, só piora a situação. Portanto, Deus é habilidoso para isso. E qualquer natureza de dor que temos, ou tendência de qualquer vingança, se entregarmos na mão dele, ele nos recompensa por deixarmos ele resolver esse tipo de questão. Porque ele é ímpar como legislador e como juiz. E faz com a credencial da misericórdia, do sangue de Cristo e do nosso bem-estar. Quarto tema: planejando o futuro. Se fizermos um paralelo entre Tiago 4,13 e Lucas 12, 13 a 21, podemos ver a insensatez das pessoas que acham que são donas do que possuem e traça milhares de planos
entre aspas, para o futuro, por conta própria. O verso 15 de Tiago 4 fecha com chave de ouro essa questão. Qualquer plano para a nossa vida pessoal ou comunitária só tem valor, só tem chance de vingar, de dar certo, se submetermos à vontade de Deus. Se Deus quiser, isso ou aquilo dará certo. Sabe por quê? Porque a lição do quinto tema, a neblina. O verso 14 de Tiago 4. Ele nos compara com isso. Olhando da ótica divina, da ótica eterna, o que somos nós diante da eternidade, que quando muito chegamos ou passamos um pouco aí dos 100 anos, o que somos? Não somos mais que uma neblina? Somos sequer uma gota d'água no oceano? É um ponto crucial, meus irmãos. No grego, essa palavra traduzida por neblina é a palavra atmis, inclusive é rara, mostrando uma vida incerta e que cada respiração é uma dádiva. No hebraico, a palavra correspondente a esta é a palavra ebel, sopro ou vapor, muito usada em Eclesiastes e em outros pontos também da Bíblia encontramos. Mas, comparando o que o sábio Salomão disse com o que o sábio Tiago disse, ambos inspirados pelo Espírito Santo, podemos ver que é muito importante buscar durante essa neblina, esse tempinho de vida que nós temos, qualidade de vida. E a qualidade de vida envolve o quê? Paz. A paz de Cristo. Aquela paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Poder deitar e levantar em paz. E segundo, pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sexto tema. Saber e fazer o bem. Se abrirmos uma aspa nesse título e estendermos saber e fazer o bem e não praticar, está pecando. Justamente o que diz o verso 17 de Tiago 4. Meus amados, o que Tiago está dizendo é que saber fazer o bem e não fazer é viver em arrogância. E essa palavra usada como arrogância, esse contexto interpretado como arrogância, na realidade é nada mais, nada menos do que autossuficiência, que olhado da ótica humana para a ótica divina ou vice-versa, é fatal. Meus amados, autossuficiência para um mortal não existe. Isso é loucura. Cada respiração que temos, dependemos da vontade de Deus. Temos o livre-arbítrio, mas devemos buscar escolhas seguras que nos continuem mantendo a vida e que o único doador da vida no universo é Deus. Por que fazer as coisas sem o foco divino? Tentar ser autossuficiente como se isso não é possível? O próprio diabo só está vivo porque tem o fôlego de vida de Deus dentro dele. Mas não faz escolhas sensatas, por isso está condenado. Irá perder a sua vida. E todos aqueles que, como ele, continuar fazendo escolhas erradas, mergulhará no precipício do extermínio. Pense nisso. O sétimo tema intitularemos como As Raposas de Salomão. Todo mundo conhece a história. O maior discurso de Cristo, página 126, diz o seguinte: aquele que é culpado de erro
é o primeiro a suspeitar do erro. Condenando o outro, ele está procurando ocultar ou se desculpar o mal do próprio coração. Olha, meus amados, olhando isso de uma ótica mundial, você querer condenar as pessoas, querer julgar as pessoas, é você colocar fogo no planeta, no mundo ao seu redor. E ninguém poderá conter. Muito melhor e sensato, ao invés de julgar as pessoas, procurar amá-las, compartilhar o amor com elas, o amor de cunho divino, o amor ágape. Esse nos prepara e nos habilita para sermos cidadãos do reino. Que seja essa a minha e a sua meta, que seja esse o nosso propósito. Senhor Deus, guarda-nos, proteja-nos, habilita-nos a te servirmos em espírito e em verdade, a termos a simplicidade necessária e a astúcia santa revelada em tua palavra, necessária para vivermos numa boa qualidade de vida neste mundo e assim nos prepararmos e proporcionar o preparo de outros ao nosso redor, pela tua graça, pelo nosso exemplo, a buscarem também te servir em espírito e em verdade. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uh-huh.